Lucas, capítulo 1. Lucas, capítulo 1, do versículo 11 ao 20. Lucas, capítulo 1, versículo 11 ao 20. E diz assim a palavra do Senhor. Então, um anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé, à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo, turbou-se e caiu temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João, e terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo já desde o ventre de sua mãe, e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Pulando para o versículo 18, vai dizer assim, versículo 18, disse então Zacarias ao anjo: como saberei isso? Pois eu já sou velho, e minha mulher avançada em idade. E respondendo o anjo disse-lhe: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado a falar-te e dar-te estas alegres novas. Todavia ficarás mudo e não poderás falar até ao dia que estas coisas aconteçam, porquanto não crestes nas minhas palavras, que a seu tempo hão de se cumprir. Amém? Vamos orar por esta palavra. Soberano Deus e eterno Pai, neste momento, Senhor, queremos te apresentar a tua palavra. Queremos te pedir que a tua palavra venha falar aos nossos corações. Que eu possa falar, Senhor, aquilo que vem de ti nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar. No livro de Lucas, capítulo 1, que nós acabamos de ler, a Bíblia está nos relatando a história de Zacarias, um sacerdote que morava na Judeia, que era casado com Isabel. E a Bíblia conta nesse livro de Lucas capítulo 1 que o Senhor, que Deus mandou o anjo Gabriel dar um recado, passar uma mensagem para Zacarias. Que mensagem era essa? Que ele, Zacarias e sua esposa Isabel iriam ter um filho, que seria o João Batista. Porém, a Bíblia diz que Zacarias e Isabel, eles eram avançados em idade. E a Bíblia também diz que Isabel era estéril. Então, fora o fato de ela ter problemas para engravidar porque era estéril, os dois já eram avançados em idade. E a Bíblia diz que quando o Senhor envia aquele anjo Gabriel para Zacarias, para dar para ele aquela notícia, o anjo começa a falar para Zacarias todos os planos, todos os propósitos, todos os projetos que Deus tem para a vida daquele homem. Mas a reação de Zacarias, em vez de ser uma reação de contentamento e uma reação de posição de obediência, exemplo, eis-me aqui, Senhor, para te obedecer, para crer na palavra que o Senhor está liberando sobre mim. Eis-me aqui para te obedecer, para pegar este menino ao qual o Senhor está me dando a honra de vir de mim e instruir ele e ensinar ele no teu caminho, para que todo o teu propósito e tua vontade se cumpra. Então, quando o anjo começa a falar tudo isso para ele, todo o projeto que Deus tem na vida deste menino que está por vir, na vida de João, no versículo 18, vai Zacarias perguntar para o anjo assim: como saberei isso? Pois eu já sou velho e minha mulher avançada em idade. Ou seja, os dois eram avançados em idade. Os dois já tinham idade que não dava para gerar mais. Mas o que me chama a atenção nesta história é porque aqui no versículo 13, quando o anjo está falando para Zacarias, ele diz assim: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Ou seja, Zacarias orava, talvez pedia, clamava, chorava, se derramava perante a presença do Senhor, pedindo a ele um filho, porque o anjo, aqui a Bíblia está clara, nos falando que é a oração respondida dele.
Porém, quando Deus vem entregar a bênção dele, em vez dele estar contente, em vez dele se colocar em obediência, ele vai duvidar. Porque ele pergunta assim, como saberei isso? Quando ele pergunta assim, como saberei isso? É como se ele estivesse falando assim, eu preciso de um sinal. Eu preciso que você me dê um sinal, faça alguma coisa para que eu entenda, para que eu acredite que isso vai acontecer. Eu preciso de um sinal para que eu saiba se isso aqui vai realmente acontecer. Ele pergunta assim, como saberei isso? Só que, veja, era oração, isso foi resposta de oração dele. E quantas vezes eu e você pedimos, clamamos, pedimos muitas coisas ao Senhor, mas quando Ele chega para nos entregar, a gente está com a mente muito distraída e não consegue entender a clareza do que Deus quer falar para a gente. A gente pede as coisas a Deus, mas quando Ele vem entregar, a gente não consegue acreditar. A gente não consegue se colocar na posição de crer e de obedecer. Aleluia. Aí a Bíblia diz que quando ele pergunta para o anjo, como saberei isso? O anjo vai dizer para ele assim, eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado a falar-te destas alegres novas. Mas ficará mudo, todavia ficarás mudo, e não poderás falar até o dia em que estas coisas aconteçam, porquanto não crestes nas minhas palavras, que a seu tempo se hão de cumprir. Ele teve resposta de uma oração dele, mas pela falta de fé, pela falta de posicionamento de crer e obedecer, ele ficou mudo. A Bíblia diz que Zacarias, quando estava dentro do templo, quando ele teve o encontro com o anjo Gabriel, isso foi dentro do templo, ele estava fazendo sacrifícios a Deus. E aquele povo daquele templo saiu todo do templo e só ficou Zacarias dentro do templo. E a Bíblia diz que de tanto que Zacarias demorava dentro daquele templo, o povo ficou maravilhado, achando que tinha acontecido uma coisa muito extraordinária. Acredito eu que o povo dizia assim, a qualquer momento ele vai sair e vai ter uma notícia muito boa, acho que Deus fez algo muito bom, Deus falou algo muito forte pra gente, porque o versículo diz assim, ó, e o povo estava esperando a Zacarias. Isso aqui já é o versículo 21 que nós não lemos. E o povo estava esperando a Zacarias e maravilhava-se de que tanto se demorava no templo. Ele estava demorando muito e o povo já estava maravilhado, achando que ia ser uma coisa extraordinária. Só que a Bíblia diz que quando Zacarias sai do templo, Zacarias está mudo. E o povo começa a conversar com ele e ele não consegue responder, ele fica respondendo por acenos, porque a desobediência dele, a falta de posicionamento de obediência, a falta de crença na palavra que Deus tinha liberado sobre a vida dele, paralisou ele. Aleluia. Ele ficou mudo. Então a mesma coisa é comigo e com você, a nossa falta de fé nas coisas que Deus já falou sobre nossas vidas nos deixa mudo, nos deixa paralisado, nos tira do foco, nos tira do alvo. Aí ele diz assim, você vai ficar mudo, porque não creste nas minhas palavras. Aí você pode dizer assim, não pastora, mas aqui no versículo 18, quando Zacarias pergunta ao anjo, ele só pergunta assim, como eu saberei isso? É só uma dúvida. Só que a Bíblia está deixando claro aqui, que ele ficou mudo porque não creu na palavra, na própria oração dele. Porque muitas vezes temos esse costume de orar falando assim, Senhor, eu sei que tu podes, eu sei que tu faz, eu sei quem tu és. Agora, quando chega na nossa vida, a gente não tem coragem de acreditar que na nossa vida Ele faz. Aleluia! Aí, isso me chamou muita atenção, porque aí ele diz assim, todavia ficará mudo, porque não creste nas minhas palavras. Então, assim, Deus, Ele não se agrada quando eu e você não cremos na palavra que Ele liberou sobre a nossa vida. Ele quer que a gente não tenha mais uma vida de apenas falácia. Ai, eu sei quem eu sirvo, eu sei o que Ele pode, eu sei o que Ele faz, mas que quando chega na hora do vamos ver, nós não somos homens e mulheres de Deus o suficiente para segurar a nossa própria oração. Às vezes estamos vivendo situações na nossa vida que é resposta de nossa oração, como foi essa com Zacarias. Como assim? Às vezes, até algo ruim que alguém faz com você é resposta de sua oração.
Como assim? Eu não pedi para ninguém me tratar mal, eu não pedi. Mas você já pediu amor, já pediu paciência. E Deus, Ele não vai pegar a paciência assim na mão dele. Um exemplo, isso aqui é a paciência. Ele não vai pegar essa paciência aqui, abrir sua cabeça e colocar dentro. Ele vai te dar as situações para você aprender a ter a paciência, para você aprender a ter o amor, para você aprender a ter a benignidade, a longanimidade. Aleluia. Então é assim que funcionam as coisas de Deus. Aí ele pergunta assim para o anjo: como saberei isso? Ei, você não precisa saber, você apenas precisa crer e segurar a palavra que foi liberada sobre a sua vida. Por que eu estou falando aqui de desobediência? Não, pastor, ele não desobedeceu, ele somente não creu. Não, poderíamos também dizer que ele desobedeceu, porque o significado de desobediência pode ser aquilo que se recusa a aceitar a ordem. Ele aceitou aquilo que Deus falou sobre ele? Não, porque ele queria um sinal para comprovar que aquilo realmente ia acontecer. Porque aos olhos humanos dele, não poderia acontecer, mesmo que Deus estivesse falando. Então, sim, desobedeceu. Um exemplo claro de desobediência na Bíblia, temos o caso de Jonas, a qual Deus mandou ele ir falar ao povo em Nínive, e ele não quis, ele fugiu, ele foi para Jope. Só que no meio do caminho, Deus fez ele parar no ventre de um peixe. A nossa desobediência, enquanto a gente tenta desobedecer correndo das coisas de Deus, enquanto a gente corre da vontade de Deus, do propósito que Ele tem pra gente, a gente vai correr e vai cair na barriga do peixe. Aleluia. Lá no livro de Jonas, capítulo 2, eu vou ler aqui para vocês alguns versículos. De quando Jonas estava dentro da barriga, dentro do ventre do peixe. Aí diz assim, o Jonas, capítulo 2. E orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe. Jonas estava dentro do ventre do peixe e começou a orar a Deus. Aí diz assim, e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei, e tu ouviste a minha voz. Jonas, naquele momento ali, ele sente que ele está vivendo um inferno, que ele está no inferno. Por quê? Porque ele desobedeceu, porque a minha e a tua desobediência nos faz viver momentos e dias que estamos enxergando um verdadeiro inferno na nossa vida. Ei. Aí diz assim: porque tu me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado por cima de mim. E eu disse: lançado estou de diante dos teus olhos, todavia tornarei a ver o templo da tua santidade. Quando desfalecia em mim a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e entrou a ti a minha oração no templo da tua santidade. Jonas desobedeceu, Jonas fugiu, Jonas não quis crer e obedecer a palavra que Deus tinha sobre a vida dele. Aí aqui, quando o caldo entorna, como diz o ditado, aí ele diz assim: quando desfalecia em mim a minha alma, eu me lembrei do Senhor. Aí agora que tudo deu errado, ele se lembrou do Senhor. Porque nós tendemos a isso. Nós tendemos às vezes a fazer aquilo que não é da vontade de Deus, a fazer as coisas que não agradam ao Senhor. Mas quando as coisas começam a dar errado, a gente tem um Deus, né, que é meu Pai, eita, Ele me ama. Vou lá na casa dele hoje, vou lá pedir socorro hoje, vou lá pedir oração ao pastor hoje. Agora me chama a atenção porque a respeito da falta de fé e da desobediência de Zacarias sobre o anúncio, né, do nascimento do filho dele. No mesmo livro de Lucas, no mesmo capítulo 1, vai contar a história do anúncio agora do nascimento de Jesus. Aí diz assim, do versículo 34 ao 38. Quando o mesmo anjo Gabriel, a Bíblia também diz que foi enviado pelo Senhor,
quando chegou para Maria, que começou a falar para ela que dela iria sair o Filho do Deus vivo, ela pergunta assim para ele: como se fará isto, visto que não conheço o varão? E respondendo, o anjo disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice. E é este o 6º mês para aquela que era chamada estéril. Porque para Deus nada é impossível. Aí disse então Maria: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Presta atenção, não sei se você pegou isso. Enquanto Zacarias perguntou assim: como saberei isso? Ou seja, eu quero um sinal para saber que isso realmente vai acontecer. Maria falou assim: como se fará isso? Com isso, ela está querendo dizer assim: o que é que eu preciso fazer para cumprir a vontade de Deus na minha vida? Aleluia. Eu não sei como é que vai acontecer, mas ela diz aqui: eis aqui a tua serva, eis aqui o teu servo, cumpra-se em mim a vontade do Senhor. Eu estou aqui para cumprir o propósito dele, para cumprir a vontade dele. Eu não sei como é que vai ser, mas se ele me revelar o caminho, se ele já me der a direção de agora, eu vou adiante. Aleluia. Eu vou para cima, eu vou seguir e eu vou fazer a vontade do meu Pai. Glória a Deus. Porque a obediência e a fé, elas andam juntas. Aleluia, glória a Deus. Nós não vamos conseguir agradar o Senhor sem fé e sem obediência. A obediência, quando você começa a passar a obedecer ao Senhor, isso é uma prova de que você amadureceu. Uma das provas do teu amadurecimento espiritual é quando você consegue obedecer a Deus. Porque para que você obedeça a Deus, você já precisa ter conhecido o Senhor. Você precisa já ter tido um relacionamento com Ele. E você com toda certeza vai amar Ele de todo o seu coração. E é o amor que a gente desenvolve com Ele que nos faz acreditar que Ele tem o melhor pra gente. Aleluia. E é nisso que nós vamos dizer assim: ei, eu não sei como que vai ser. Eu não quero um sinal para saber que isso vai acontecer. Eu quero saber o que é que eu preciso fazer para que a vontade do grande aconteça em mim. Para que a vontade dele prevaleça sobre a minha vida. A obediência é como... A obediência, ela vai te levar para níveis maiores. Quanto mais você obedece, mais você cresce. Quanto mais você obedece, mais o seu nível sobe. Quanto mais você obedece, você vai chegar em algum momento da sua vida que você vai ver que a tua obediência ao Senhor te levou por lugares muito altos. Aleluia. É como se fosse uma patente. A obediência, ela vai te patenteando. Quanto mais obedece, mais cresce. Quanto mais obedece, mais cresce. Então que eu e você possa sair daqui nesta noite disposto a crer na palavra que Ele liberou sobre nossas vidas, disposto a obedecer ao Senhor, a estar nos preceitos e no caminho do Senhor. Porque veja bem, a Bíblia diz aqui no livro de Lucas, quando o anjo Gabriel começa a anunciar a ele as coisas do filho dele que vai nascer, no comecinho do capítulo 1 vai dizer assim, ó: e eram ambos justos perante Deus. Quem eram justos? Zacarias e sua esposa Isabel. Eram ambos justos perante Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Presta atenção, você e eu pode dizer assim: eu sou justo, eu sou irrepreensível em todos os mandamentos do Senhor, eu faço tudo certinho. Mas deixa eu te dizer uma coisa: se não tiver obediência e nem fé, não serve. Ei. Se não tiver fé e obediência, Profetiza. o Senhor vai te paralisar. Ele vai me paralisar, e áreas da minha e da tua vida serão bloqueadas, serão travadas. Porque para uma vida íntegra, constante com Deus, precisa de muita fé e muita obediência. Aleluia. 1 Samuel capítulo 15, 1 Samuel capítulo 15, versículo 22 diz assim: porque o obedecer é melhor do que o sacrificar,
o obedecer é melhor que o sacrificar. Não adianta você orar muito, você jejuar muito, fazer muito voto, fazer muito propósito, mas não obedecer. O Senhor, Ele conta com obediência. Eu acho muito interessante porque tem pessoas que chegam para mim e dizem assim: pastora, eu acho tão lindo, acho tão engraçado também ao mesmo tempo, porque o meu esposo, o pastor Renato, ele é pastor, ele é tão novo. É porque Deus, Ele não vê idade, Ele vê obediência. Aleluia. Pastora, você é tão nova e já é pastora. É porque Ele não vê a minha idade, Ele viu a minha obediência. Aleluia. Ele viu a minha entrega, Ele viu o meu coração, Ele viu a minha sinceridade. E é com isto que Ele conta. Aleluia, glória. 1 Coríntios capítulo 15 diz assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Que eu e você possa sair daqui nesta noite, sabendo que a nossa obra, a nossa obediência no Senhor, o nosso servir ao reino, o nosso servir às coisas de Deus não é em vão, não é em vão. Ele conta com a tua obediência, Ele conta com a minha obediência, Ele conta com o nosso coração, com a nossa entrega. Podem ficar de pé. Eu te falei aqui que Jonas foi um exemplo de desobediência que houve aqui na palavra do Senhor. E agora eu vou te contar sobre 3, rapidamente, exemplos de obediência. Primeiro, posso te falar de Noé. Noé foi um homem que por fé e obediência, ele construiu uma arca sem ao menos nunca ter visto, apenas por fé e obediência ao Senhor. Abraão, por fé e obediência, ia sacrificar o seu filho, porque Deus ainda não tinha preparado o cordeiro, porque foi o que até então Deus tinha pedido. Por fé e obediência. Sadraque, Mesaque e Abdenego, naquela fornalha de fogo ardente, chegaram até lá porque eles falaram assim: eu por fé e obediência não vou me prostrar à estátua de ouro que este rei Nabucodonosor mandou erguer, porque pode estar difícil, eu posso estar chorando, mas eu vou na minha fé, eu vou na minha obediência. Os dias que eu não consegui, a graça me alcança. Aleluia! A graça me renova, a graça me sustenta, a graça me levanta. Eu vou na minha fé e na minha obediência, porque não sei se você sabe, mas a nossa fé e a nossa obediência nos enche da presença de Deus. A nossa fé e obediência nos enche de óleo, ou seja, de poder, de unção e de autoridade. Mas precisamos de óleo nesta vida, não para sobreviver, mas para transbordar. Óleo Aleluia! para transbordar. Ei! E o Senhor, Ele está falando para mim e para você nesta noite. O óleo que eu tenho para te dar, para você sair dessa calamidade de sobreviver, porque eu quero te dar para transbordar, é com fé e é com obediência. Aleluia! É com entrega, é com sinceridade, é com retidão, é dando o teu melhor. Eu conto com a tua fé e com a tua